Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que bem. Hoje é dia 21 de agosto de 23, segunda-feira. Boa semana para você. Hoje, bom, segunda-feira, né? Dia de falar sobre Brasil, programa Vaca e o Brejo. E temos um assunto interessante, triste e que ao mesmo tempo também não é novidade, que é um ranking. Quer dizer, o ranking é novidade, né? Mas a nossa situação no ranking aqui não é novidade. Semana passada, se não me engano, o IMD, o Institute for Management Development, que é uma fundação suíça, que já tem seus quase 80 anos, tá? Ela soltou um ranking de produtividade dos 64 países que eles analisam todos os anos. Claro, uma instituição desse porte, primeira pergunta que você pode fazer, poxa André, por que 64? Porque os suíços têm mais o que fazer, né? Eles não vão ficar analisando todo mundo, porque o mundo é basicamente um lugar complicado, é um lugar de gente teimosa e burra, certo? E pobre. Então, os suíços eles tentam compactar as coisas e estudar aquilo que realmente é necessário. E mesmo quando um país pobre como nós aparece no ranking, provavelmente não é porque somos importantes, é porque somos um caso interessante a se estudar, né? Os suíços mostram para o mundo, falam, olha aqui esse país, aprendam com ele, né? No caso do sucesso e no caso do fracasso que somos nós. Então assim, para começar a conversa, este vídeo não é, ao contrário de quase todos os outros aqui do vídeo, né, do canal, este vídeo não é opinativo. Esse vídeo é puramente factual. Eu só vou mostrar fatos, mais nada. Eu não vou fazer absolutamente nada de opinião, tá? Então, a primeira coisa que você tem que ver é que dos 64 países, quem foram os países que ficaram na posição número 1, 2 e 3 e 4? Vai aparecer aqui para você o ranking. Primeiro país, primeiro colocado, Dinamarca. Segundo colocado, Irlanda. Terceiro colocado, Suíça. Quarto colocado, Singapura. Aí, indo para a ponta oposta agora, lá embaixo. Quem ficou na posição 64, quer dizer, o último de todos, Venezuela. E o Brasil ficou na posição número 60. Tá? Posição número 60 de 64. Repetindo a vocês, isso é um ranking de produtividade. Tá? Ele é elaborado a partir de pesquisas feitas entre executivos de diversas empresas que atuam nesses países. Esses executivos podem ou não ser suíços. Tá bom? Não há bairrismo nessa história, não. E o Brasil pegou a posição número 60 dentre os 64 que foram ranqueados. Existem alguns critérios, vários itens, na verdade, sobre os quais um país é analisado. E o Brasil, evidentemente, para ter tido essa posição, esse ranking final, como você já deve imaginar, ele performou bem mal em quase todos os itens. Né? E quando eu digo bem mal, eu quero dizer bem mal mesmo. Em alguns deles, em alguns itens importantes, nós pegamos a posição número 64. Tá? Importante dizer que é um ranking que estuda a competitividade de um país, ou seja, estamos falando aqui de produtividade. Né? Dado um lote de terra para
brasileiro e para um dinamarquês, quem sabe tira mais proveito daquilo. Dado uma fábrica na mão de um dinamarquês e na mão de um brasileiro, quem é que sabe tirar mais proveito daquilo? Isso é produtividade. Tá? É o resultado final. É quanto você consegue tirar dados os recursos que estão disponíveis. Tá? Eu estou abrindo aqui, eu quero ler para vocês como foi o desempenho do Brasil em cada um dos itens que foram avaliados. Né? É importante a gente saber isso. Não é uma tabela extensa, é uma tabela relativamente curta, mas que infelizmente mostra como que estão as coisas aqui. Tá? Então vamos lá. No item, sempre lembrando que o número que eu vou falar aqui é a posição que o Brasil ocupou no ranking. E que o ranking abrange 64 países, 64. Então, em termos de economia doméstica, nós ficamos na posição 47 de 64. Comércio internacional, 51 de 64. Somos um país bem fechado, né? É muito difícil importar coisas aqui. Investimento internacional, 25, até que fomos bem nesse. Porque também, evidente, né? Nós temos uma taxa de juros que é convidativa, então as pessoas querem colocar dinheiro aqui. Emprego, 41. Preços, 16. Para eles, apesar de tudo, temos alguma competitividade no setor de preços. Finanças públicas, posição número 64, em último lugar. No ranking global, as nossas finanças públicas estão em último lugar global. Política de impostos, número 44. Segurança institucional, 62, de 64. Legislação para os negócios, 62 de 64. A nossa posição foi 62 no ranking de 64. Estrutura societária, né, legislação societária, 61 de 64. Posição 61 de 64. Produtividade, ficamos na posição número 63, 63. Penúltimo lugar, né? Mercado de trabalho 53, finanças 48, práticas de administração, ficamos na posição número 57, de 64, atitudes e valores, posição número 55, infraestrutura básica, posição número 56, de 64, infraestrutura tecnológica, posição número 57, infraestrutura científica, posição número 36, de 64, saúde e meio ambiente, ficamos na posição número 45, de 64. E por último, educação, ficamos na posição 64, de 64. Último lugar. Tudo isso faz com que o Brasil acabe ficando na posição número 60. A posição global do Brasil é número 60, dentre 64 países ranqueados. É isso. Bom dia para você, boa semana, e por fim eu quero deixar você com uma famosa frase do nosso saudoso Roberto Campos. Até mais.